Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos entrando aqui. Stefano já entrou. Deixa eu colocar aqui só fixar o comentário que hoje a aula vai ser com a live, aliás, vai ser com o Stefano, para a gente falar de FIIs e fundos imobiliários. Deixa eu chamar ele aqui. Fala aí, Vitor, beleza? E aí, Stefano, tudo bem? Tranquilo? Esse é o Matheus. E aí, Matheus? Ele tá ele tá querendo almoçar, tá com fome, daqui a qualquer minuto a mãe vem buscar para oferecer peito. Maravilha, cara, perfeito. E aí, tudo bom? Tudo tranquilo. Bom, pessoal, chamei o Stefano aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o cenário dos fundos imobiliários e principalmente dos REITs, que vocês têm me perguntado cada vez mais. O Stefano, como um grande landlord aí, cheio das propriedades, convidei ele para participar aqui com a gente. Stefano, para as duas pessoas que estão aqui e não te conhecem ainda, se apresenta um pouquinho aí para a gente. Prazer, eu sou Stefano Dias, sou investidor profissional, pai do Matheus e da Celina. Sou dono de alguns imóveis, sim, com fim para renda. E vai ser uma boa experiência a gente unir esse universo aí de imóveis próprios, fundos imobiliários e REITs. Boa. Cara, bacana, obrigado aí pela tua participação, pelo seu tempo de novo. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho do cenário macroeconômico que a gente está vivendo hoje. Tem muita gente falando aí, a gente está vendo os bancos centrais emitindo muita moeda, muita gente preocupada com inflação, etc e tal. E aí, no Brasil, se você pensa em inflação, você pensa em investimento seguro, você acaba pensando em imóvel. Você acredita que hoje a gente continua com mais ou menos esse racional para os imóveis em si, imóvel residencial, físico, tradicional, ou você acha que ele não tende a incorporar tanto inflação assim? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que eu acho que o investidor ele pensa mais em custo de oportunidade, assim, né? Taxas de juros baixas, a renda fixa deixa de ser interessante e aí parte para outros investimentos. Haverá uma migração, sim, para renda variável, né? As pessoas vão acabar tomando mais risco e as Uhum. pessoas que, mesmo assim, não simpatizarem com com bolsa, vai acabar recorrendo aos imóveis, sim. Então, eu acho que com juros baixos pode haver demanda, sim, tanto para renda variável quanto para imóveis próprios, imóveis Boa. físicos. A gente está vendo aí, pelo menos as coisas que eu venho estudando, até mesmo aqui no Brasil. Aliás, amanhã, né, a gente tem uma nova reunião do Copom, se não me engano, é amanhã, que deve reduzir a Selic aí mais, né, para uma expectativa que caia para 2,25. Então, é bem positivo. Eu acho que o cenário para imóveis, de uma forma geral, mesmo porque a Selic caindo, no Brasil a gente tem esse problema que, na verdade, não é tão repassado assim, né? A não ser para as grandes empresas, que de fato pegam o endividamento em CDI mais alguma coisinha, para as empresas familiares ou até mesmo empréstimo pessoal, pessoa física, a gente sabe que o juro não cai tanto assim. E aí o empréstimo para imóveis e tudo mais acaba sendo aí a pontinha, né? Onde a gente consegue de fato pegar isso. E aí, queria te perguntar, a gente nessa toada de dívida, a gente tem Continua, continua. a gente tem que. Aqui no Brasil, os fundos imobiliários, em tese, eles não podem se endividar, né? Na verdade, muitos deles têm dívida porque acaba comprando propriedade que já tem a dívida linkada, mas lá fora, nos REITs, a mamãe chegou. Chegou, pronto. Lá fora nos REITs, para quem estuda os REITs, a gente sabe que eles são bem endividados, né?
São. E aí, pensando nisso, queria saber duas coisas de você. Se você acredita que em algum momento os fundos imobiliários brasileiros vão poder captar a dívida e como é que você vê esse cenário atual que a gente está hoje de o mundo global, principalmente lá fora, muito endividado e essa dívida toda que os REITs têm para pagar? Então vamos começar por fundos imobiliários. Existe uma. Primeiro que, não sei se você sabe, mas a comunidade de fundos imobiliários é muito unida, tá? E existe uma corrente forte que defende que eles não devem ter endividamento justamente para o ativo se comportar de forma mais descorrelacionada com ações, né? Porque nos REITs, os REITs eles são empresas, eles são considerados empresas também com operações imobiliárias. Quer Então, começar falando das diferenças do FII e do REITs para o pessoal que ainda não manja? Acho que fica melhor. Beleza. Os fundos imobiliários são empresas que possuem imóveis no Brasil e a análise dos fundos imobiliários costuma ser muito por imóveis. Então, você analisa o segmento que atua, então é de escritórios, aí você vê lá os escritórios que tem, são os escritórios tops, escritórios AAA, e aí os fundos imobiliários você faz uma análise mais imóvel por imóvel. Como os REITs têm milhares de imóveis, você não consegue analisar imóvel por imóvel. Logo, você tem que ir mais por segmento. Então, por exemplo, tem REITs especializados em escritórios em Manhattan. Então, você vai estudar a dinâmica de Manhattan, vai ver se o segmento de escritórios é crescente. Você faz uma análise mais macro, assim, vamos assim dizer. E aí, o que mais? Os fundos imobiliários, eles têm uma gestão e uma administração que trabalham para os cotistas. Já os REITs, eles são uma empresa mesmo, então vai ter a governança mais bem definida, vai ter diretoria, vai ter presidente do conselho. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante de observar. Acho que esses dois são, sem contar que o dividendo é em dólar e o dividendo em real, né? Dos fundos imobiliários, o dividendo é mensal, em real, e dos REITs costuma ser, geralmente, a cada trimestre. Aí muitas pessoas me perguntam, mas como é que faz para ter dividendo mensal em REITs? Uma carteira diversificada, em REIT, ela vai acabar vai acabar pagando dividendo mensal, né? Porque eles costumam falar assim, o pagamento dessa empresa é 3, 6, 9, 12. Ou seja, é o mês 3, o mês 6, o mês 9, o mês 12. Aí você vai diversificando e você acaba tendo renda mensal. Bacana. E outra coisa também é que os REITs, eles têm uma diversidade muito maior de REITs, né? Aqui no Brasil a gente é só shopping, prédio comercial, alguns galpões. Lá fora não, né? Lá fora a gente tem muito mais opções, né? Data center, antena... prisões, outdoor, tudo que você pensar aí. Prisões já dá bem aqui no Brasil. Pô, e se... Então vamos lá. Voltando lá à minha dúvida anterior. Você estava falando que a comunidade dos fundos imobiliários aqui no Brasil é muito unida, e aí, em tese, eles não querem, porque eu perguntei se eles podem ter endividamento, se tende a caminhar para esse lado. Você falou que não está nos planos. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque eles querem que seja um ativo financeiro que se comporte mais parecido com um imóvel próprio mesmo. Essa é a sensação que eu tenho. Interessante. Porque até para quem tem conhecimento de finanças um pouco mais avançado aí, se a empresa, em tese, tem mais dívida, ela tem uma volatilidade maior pensando em termos de beta e tal, né? Então, isso é um dos fatores que no Brasil os FIIs seguram bastante a volatilidade. Inclusive, em algum tempo atrás eu tive uma discussão com algum seguidor bem acalorada, porque eu mostrei para ele e falei, olha, se você pega os FIIs aqui no Brasil nos últimos anos e compara com o Ibovespa, os FIIs ganham mais, né? No longo prazo eles comportam melhor, e não é porque ele dá porrada para cima, mas é porque nos momentos de estresse no mercado,
qualquer empresa que for mais endividada, vai para uma situação difícil, você está correndo mais risco. Como os FIIs, você não tem esse componente de dívida, em tese o FII não pode quebrar, né? Ele pode ficar sem inquilino, mas o imóvel ainda vai estar lá. E quando a gente fala nos REITs, que são aí os FIIs americanos, a gente tem um cenário totalmente ao contrário, né? Em muitos casos eles estão até mais endividados que as empresas. Comenta um pouquinho aí disso para nós. Enquanto nas empresas costumam falar de que um bom equilíbrio de endividamento é 3 vezes EBITDA, os REITs eles costumam se alavancar em até 6 vezes EBITDA por ser um bem real, um bem de relativa liquidez. Então eles esticam um pouco mais esse indicador. E aí agora nesse cenário, enfim, né? Eles têm um outro motivo para eles também pegarem bastante dívida, que na maior parte dos casos eles conseguem pegar o endividamento com garantia real, né? Que é o quê? Ele deixa lá o bem penhorado, o prédio penhorado, enfim, que para o banco é muito vantajoso. Se o cara não me pagou, beleza, vou lá, pego o imóvel para mim. Então isso ajuda. Eu estava até analisando um REIT, que se não me engano é o do Empire State, e aí eles até estavam, na apresentação deles, tinha lá um dos menos alavancados da indústria, e se eu não me engano era algo como quatro vezes EBITDA o endividamento deles, e eles colocam que a indústria é bem mais alta, tipo 8 vezes. Do segmento de escritório é mesmo. Enfim, interessante, porque como eu venho... A minha escola é análise de risco de crédito, né? Emprestava dinheiro para as empresas aqui no Brasil, lá pelo JP Morgan. A dívida sempre foi algo muito que preocupa bastante. E, olhando os REITs, um negócio interessante de olhar também, além do tamanho da dívida, é obviamente a taxa de juros, mas também esse cronograma de endividamento, né? Porque tem REITs que, beleza, o cara tá muito endividado, só que a dívida dele é muito longa, é 10 anos, 7 anos em média. Então, isso favorece bem você ficar tranquilo no curto prazo, né? Exatamente. Um aspecto interessante também é que os REITs eles podem pegar empréstimo com o banco e podem emitir debêntures também como se fosse uma empresa a mercado. Então, eu acho que isso é bastante importante também. É um recurso valioso, principalmente nesse momento. No fundo, o REIT você tem que analisar como se fosse uma empresa normal, né? Exatamente. Mas só como, enfim, uma dona de terras que ganha terras. Aqui no Brasil a gente não tem tantos casos assim, de empresas que fazem isso, mas o que é muito comum acontecer, principalmente quando as empresas... Eu acho que a Macy's ia fazer isso, não sei se levou para frente esse plano, mas o que muitas empresas fazem quem tem muita propriedade, de fato fazer uma cisão, né? O cara acaba dividindo a empresa, divide uma empresa só dona de propriedades e divide a empresa operacional. Aí a ideia é que você divida os business, então a empresa operacional é do negócio em si, que faz a coisa girar. Por exemplo, o McDonald's faz isso, e tem a empresa de fato dona dos imóveis e tudo mais. Você acha que no Brasil... uma visão que eu tenho para o segmento de FIIs aqui no Brasil, e eu queria saber a sua opinião, é que a gente tem muito dinheiro ainda na renda fixa, principalmente dos fundos previdenciários. E sabendo que a Selic está baixa, talvez ela aumente no futuro, mas que não vai longe de ficar naqueles níveis estratosféricos que um dia já foram, pelo menos no cenário atual, esse pessoal vai ter que buscar mais rendimento. Qual a sua opinião sobre esse dinheiro acabar chovendo no mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil? Pode ser sim uma alternativa, que eu acho que vai de fato acontecer. Só que uma confusão que eu acho que acontece é achar que esse capital vai para a Bolsa de Valores, quando, na verdade, a burocracia de se criar um CNPJ, um fundo imobiliário, é relativamente baixa. Então, eu acredito no viés de que será eles vão arrumar uma solução
própria para eles, pronta para eles. Tá bom. E aí você acha que não vai ter, por exemplo, oportunidade para, sei lá, investidor pessoa física entrar nessa também? Eles vão simplesmente fazer fundos exclusivos e colocar nisso? Eu acredito que sim, eu acho que vai por esse caminho. Tá. Tá bom. E uma outra questão que eu acho que o pessoal, não sei se todo mundo sabe, mas o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil ele é relativamente jovem, né? Tem aí mais ou menos 20 anos. Então, o que a gente vinha vendo, as emissões subsequentes, estava praticamente um mini boom, né? Que em tese, se não fosse aí o vírus e tudo mais, a gente teria prosseguimento interessante em relação a isso. Como é que você vê o mercado navegando a crise e, enfim, e nos próximos anos? E principalmente, aí depois a gente entra nas questões de home office e tal. Bom, como eu tenho um imóvel também, eu posso comparar os meus imóveis, a situação dos inquilinos dos meus imóveis com dos fundos imobiliários, com dos REITs, tá? Certamente que os fundos imobiliários vão ter qualidade de inquilinos melhor por serem imóveis mais imponentes, de valor de metro quadrado mais caro e valor absoluto mais caro também. Mas o que eu percebo aqui nos meus imóveis é que os pequenos e médios empresários, os micro pequenos, não estão se dando bem, né? Uhum. Teve até um caso de um e-mail aqui que o cara falou assim, ó, fiz as contas aqui e tô falido. Vou ter que fechar. Te entrego a chave na segunda. Foi assim. E aí, esse é um ponto. O segundo ponto é que tanto nos fundos imobiliários quanto em REITs, existe bastante incerteza em relação a shoppings, a escritórios e a residenciais. Uhum. O curioso de REITs, por exemplo, é que os REITs mais resilientes são aqueles que não são parecidos com os imóveis convencionais. Ou seja, os REITs que mais foram resilientes em termos de cotação são os de antenas, os de data center, só esses que são categorias que não tem nos fundos imobiliários. Então, todas as categorias de fundos imobiliários, hotéis se ferraram. Total. Essas categorias que têm fundos imobiliários e que têm REITs de imóveis mais comuns, assim, essa categoria se ferrou mais, vamos assim dizer. E aqui no Brasil, como é que você acha que deve evoluir aí os fundos imobiliários de escritórios? Porque eu já ouvi falar de duas teses. Uma é que deve vir o home office mesmo, e aí as empresas reduzindo espaço e tal. Já ouvi a tese de que vai ter home office, mas a empresa não vai conseguir reduzir o espaço, porque as pessoas vão ter que ficar mais longe uma das outras. E já ouvi a tese que as empresas vão migrar dos prédios, as empresas menores, né, médias, ali, sem ser as classe A, mas a empresa que estava em um imóvel, vamos dizer assim, um pouquinho maior que o tamanho da perna dela, ela vai migrar para um FII aí seria um imóvel mais intermediário, mas que mesmo assim não vai sair. O que você acha disso? Eu acho que o movimento agora generalizado é de economia de custos. Uma tese também que circulou pela internet que você não citou é que eles falaram que aumentaria a quantidade de metros quadrados por funcionário. Então, antes era um funcionário a cada, sei lá, 4 metros quadrados, agora vai ser um a cada 10. Então, isso seria um argumento contrário à diminuição do espaço. Mas eu acho que o mais sensato a se pensar não seria uma resposta extrema, ou seja, vai ser 100% home office, vai ser 100% escritório. Eu acho que as empresas vão focar sim na economia, vão focar sim em imóveis menores num primeiro momento e pensar no home office como uma forma intermediária, assim, vamos dizer, o funcionário vai 3 vezes por semana no escritório, alguma coisa no meio termo. Eu acho interessante isso que você falou do tamanho dos espaços, porque quando eu estava lá no JP Morgan, a gente teve uma mudança lá do layout, né? A nossa área, como é tudo área confidencial, então
Você não pode ficar meio que transacionando, andando pelo escritório como um todo. Então, tipo, nossa área era fechada e tal. E aí a nossa mesa era gigante, assim. Era tipo um L monstro, era quase uma sala, assim. E aí, sei lá, em 2017, eu Mas era uma acho, mesa só? Era uma mesa só, assim? eram tipo duas mesas, assim. Tipo, era bem grande, tinha um gaveteiro animal, era bem legal. E aí, depois a gente passou um tempo, a gente sofreu um adensamento, né? Que aí, em tese, o L que a gente tinha, ele acabou ficando só uma bancada mesmo, e aí uma baia um pouquinho menor. Talvez, enfim, tenha que voltar isso daí, o que aí acaba tendo bastante custo para a empresa. Porque eu lembro que na época, lá no JP Morgan, a gente tinha aqui em São Paulo escritórios em 2 prédios. E aí o banco preferiu pegar mais 1 ou 2 andares no prédio que a gente ficava lá na Faria Lima e sair do outro prédio que era mais ou menos próximo ali no Itaim. Então, no espaço total, reduziu. é, E aí, mas enfim, agora talvez voltaria. E também tem essa questão das informações confidenciais, né? Tudo bem que beleza, você tem os aparelhos e tal, mas para a empresa é muito mais seguro enfim, o funcionário está no escritório. Porque né, naquele caso, por exemplo, eu até tinha o computador do banco, mas eu não podia usar pendrive, eu não podia imprimir nada, era tudo meio que travado, assim. Então, para algumas coisas, assim, dificulta bastante. E agora, falando um pouquinho de shoppings, como é que você está vendo os FIIs de shoppings? Muita gente é da opinião que agora está uma oportunidade boa para ganho de capital futuro. Eu até concordo com isso, porque pelo viés aí da gente não ter uma penetração de shoppings tão grande aqui no Brasil. Queria saber um pouquinho o que você acha disso. Eu sou confiante com shopping no Brasil, tá? Enquanto fizer calor na rua e tiver violência, as pessoas vão preferir shopping. Eu acho que o fundamento do shopping no Brasil é por aí. Agora, eu acho que a oportunidade de ganho de capital, assim, eu acho que já passou, né? Porque alguns shoppings já subiram bastante, mas realmente abriu oportunidades e agora é uma questão de contenção de caixa, né? O investidor de fundo imobiliário, eu sinto que ele é muito imediatista, então ele quer o Uhum. dividendo porque quer o dividendo, quer o dividendo. Mas tem que entender também que se a coisa lá não ficar boa, aquilo vai acabar e nunca mais vai ter dividendo. Então, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do caixa, do lucro, não, é do caixa, isso, por semestre. Ou seja, no primeiro semestre que aconteceu o corona, vão cortar totalmente os dividendos, a maioria dos fundos imobiliários, para a gente começar a ver no segundo semestre como é que vai ser. Mas um comportamento que eu acho que seria interessante as gestoras de shopping agirem, né, caminharem nessa direção, seria dividir o risco com o lojista, que é o seguinte: os shoppings eles cobram um aluguel fixo e um percentual das vendas. Eu acredito que o caminho seria focar cobrar apenas percentual das vendas, para ter um alinhamento ali de interesses e de riscos também. E certamente é um momento muito delicado, né, porque os shoppings também. Como é que funciona o aluguel da metragem dos shoppings? Existem as lojas âncoras, que são aquelas lojas Boa. que são para chamar as pessoas para o shopping. Então, vão ser as lojas mais famosas. Vão ser McDonald's, vai ser Renner, vai ser, que mais? Centauro, vai ser essas grandes aí. C&A. Então, eles botam essas grandes para chamar fluxo, para chamar gente, e alugam essas grandes lojas por um valor de metro quadrado mais descontado. O valor que o shopping cobra um valor maior de metro quadrado nas pequenas lojas, que quem aluga são os micro e pequenos empreendedores. E esse cara não tem muito caixa. E aí também não adianta o shopping dar uma de gostosão, assim, vai me pagar sim, se vira, que aí o cara fecha e como a atividade empreendedora está muito tímida no momento, a loja vai fechar e não vai ter ninguém para... Vai ser mais difícil alguém ocupar ali no curto prazo. Então, é uma situação
bastante delicada, ao meu ver. Isso é interessante, assim, porque eu já até tive um amigo que era da Itália e ele estava aqui no Brasil, e aí ele queria abrir um restaurante em shopping aqui. E aí, isso faz 1 ano e meio, 2, sei lá. E aí ele ficava me perguntando, cara, o que que é luvas? O que que é luvas? Os caras estão me cobrando não sei quantos aluguéis de luvas. Como é que funciona isso? Me explica, não sei o quê. E aí, é, de forma geral, nos shoppings aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, o shopping tava meio nem aí pro lojista, porque ele tinha uma fila grande também, né? De loja querendo abrir. Então, com fluxo de pessoas muito bom, ele tinha o luxo de fazer isso, né? E agora a situação tá mais pró quem aluga, né? Mais pró o inquilino, e eu acho que o principal risco é, de fato, algumas lojas fecharem e, de fato, não reabrirem, né? Tem até um estudo que mostra que não só aqui no Brasil, mas fora também, que as empresas tinham aí fluxo de caixa para 20 dias e a gente está em 90 dias praticamente da pandemia, tudo fechado e tal. Apesar dos descontos, etc., a situação é bem complicada. Então, eu acho que talvez para o cenário dos shoppings, o valor das cotas devem ficar mais ou menos de lado, dependendo de como que voltar as vendas. Infelizmente, a gente vinha numa tendência muito boa, principalmente a última Black Friday foi fantástica, o Natal tinha sido bom também, e aí as coisas devem agora se complicar, mesmo porque no Brasil a gente tem o problema todo do consumo, do emprego e tudo mais, que não volta tão rápido como nos Estados Unidos, né? Tava até vendo uma notícia aqui na internet que saiu dados de varejo nos Estados Unidos, de vendas no varejo, e subiu quase 18%. Foi o maior dado desde 92 e tal. Inclui o varejo online? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não vi no detalhe, mas ó, retail sales rose record 18% em May. E aí mostra um monte de foto de loja. Mas talvez acho que não inclua não, tá? Porque, enfim, já vinha relativamente numa tendência boa, né? O que me deixa preocupado mesmo com o Brasil é que o desemprego aqui vai ser maior do que nos Estados Unidos eu vim, agora não vou saber lembrar o lugar, mas eu acho que 80% dos empregos são empregos contratados por pequenas e microempresas, empresários. E esses são os menos capitalizados, então por isso que eu fico bastante temeroso, principalmente no Brasil. E também aqui no Brasil a gente tem que considerar o fator que o governo não vai ajudar tanto, né? Esses R$ 600 que vai ser postergado, parece que vai ampliar o Bolsa Família e tal. Tudo medida meio que paliativa, né? A gente não tem, de certa forma, a força que o mercado americano tem, né? Estados Unidos tem, para de fato jogar dinheiro na mão das pessoas. O que até tá respingando na Bolsa de Valores, que são aí a gente com dinheiro sobrando, brincando de investir na Bolsa de Valores e causando umas anomalias, né? Eu acho isso também. As pessoas vão, assim, no Brasil, no mundo inteiro, fala-se de crise, né? E aí, nos países do primeiro mundo, tem esse tipo de ajuda. Nos Estados Unidos é bastante voluptuoso, né? Uhum. $1.200 por membro de família, né? Acho que até três pessoas ou 3 filhos, não lembro. Então, assim, dá para receber $3.600 sem fazer nada. E aí, o que a pessoa pensa? Ó, estamos em crise, então não é para sair gastando todo o dinheiro. Vamos botar na bolsa que metade dos americanos já investem, então as ações caíram, vamos botar aqui porque sim, porque eu não estou querendo gastar. Investir em bolsa é uma coisa que você pensa no seu futuro, né? E eu acho que caminhou mais ou menos nessa direção. E até um O que outro você dado, acha? O que você acha? eu acho que é bem por aí, assim. Até ia comentar que eu tô lá no teu Telegram, e aí eu vi que você fez uma enquete, e aí a pergunta era se a pessoa ia querer gastar mais ou guardar mais dinheiro agora. E aí, acho que você teve, sei lá, 70% falou que ia guardar mais agora,
Eu acho que a ideia é Isso, muito por isso não é um aí, né? sinal? Isso não é um sinal? É um sinal total, assim. E aí, até para até falar, não sei se alguém aqui ainda não investe tanto em bolsa, ou enfim, tá só colocando o pezinho, mas uma coisa que essa emissão de moeda, não só aqui no Brasil nem é tanto assim, mas mais nos Estados Unidos, que vem acontecendo, ela acaba gerando inflação no preço dos ativos, né? Porque pensa, aqui no Brasil também, né? Você tem a poupança rende 2%. A partir dessa semana vai começar a render menos. Nada rende nada. Você não quer gastar. O que você vai fazer? Bom, vou investir. Automaticamente, o preço dos investimentos acaba subindo. Você acaba gerando inflação do preço dos ativos, né? E aí, isso é péssimo porque você aumenta a desigualdade social. Quem tem um pouco de dinheiro, investe e ganha dinheiro. Quem não tem quase nada, precisa gastar, não junta nada. E aí para esse cara começar a ganhar mais e conseguir investir em ativos que nem o outro que tinha mais dinheiro conseguiu e pegou um preço muito mais vantajoso, o tempo passou bastante, né? Por isso Verdade. que uma das máximas, que tem bastante gente me perguntando, subiu bastante, eu vendo parte da carteira, o que eu faço e tal. Até acho que se você acha que vai cair, tem chance de cair, você pode realizar uma parte da sua carteira para fazer uma gestão. Mas é muito difícil você poder aí se dar o luxo de ficar fora do mercado, porque ele é muito imprevisível, principalmente a bolsa, né? Os outros mercados, commodities, coisas mais específicas, até você consegue analisar de forma mais isolada. Mas O quando a gente maior, está o falando na maior bolsa risco, de juros, o maior risco é não estar exposto. Porque imagina o americano, pode ser um americano médio, tem um patrimônio de, sei lá, 100 mil dólares, 50 mil dólares. O cara que tem todo esse patrimônio em ativos financeiros, ele, antes do corona, praticamente está igual, porque voltou, tá a 5% de fazer a máxima histórica, de encostar na máxima histórica. Então, compara as pessoas que têm 100% do patrimônio ou perto de 100% em ativos financeiros, seja pouco dinheiro, seja muito dinheiro, essas pessoas têm grande vantagem em relação a quem tem patrimônio na economia real. E você tem também a vantagem de você ter flexibilidade, né? Essa eu acho que é a maior Liquidez, vantagem, liquidez. liquidez. A maior vantagem do mercado financeiro, que eu ainda vejo muita gente, enfim, que poderia, principalmente a geração um pouco mais velha, ainda tem esse receio aí de ir no mercado financeiro, porque você tem a volatilidade, mas, pô, você consegue mover o dinheiro muito fácil, né? Cada É. vez mais gente investindo fora, até, putz, Bitcoin, entendeu? É super fácil. Essas pessoas mais velhas, eu acho que ela tem a dificuldade da abstração, né? Assim, é só uma linha, é só um código. E aí eu acho que justamente no Brasil, essa corrente que prega que os fundos imobiliários sejam mais parecidos com o imóvel, eu acho que cai justamente nessa É função uma boa. de ser o meio termo ali. Mas você falou no meu grupo do Telegram aqui que eu fiz determinadas perguntas, eu acho que vale a pena aqui a gente ler algumas perguntas que eu fiz 5 votações. Em média, 250 pessoas responderam. Então, vou começar aqui pela primeira, tá? Manda bala aí. Você acha que a atividade econômica, de fato, vai se recuperar em V ou não? Recuperação em V, recuperação rápida. 23% acha que vai se recuperar em forma rápida, em forma de V. 77% mais lenta. Aí a segunda pergunta. Você perdeu ou conhece alguém que perdeu o emprego durante o corona? 57% diz que perdeu ou conhece alguém que perdeu. Aí eu perguntei assim, a sua renda nos últimos 3 meses? Aí primeira opção, aumentou 20% ou mais. Segunda opção, diminuiu 20% ou mais. Terceira opção, se manteve mais ou menos a mesma. 16% a renda aumentou 20% ou mais. Um quarto das pessoas diz que diminuiu a renda pelo menos 20%. E 60% diz que a renda se manteve mais ou menos a Muito. mesma. Aí a próxima pergunta que você citou, mas você falou o Isso. percentual errado, até porque você não ia Ah, decorar. Mas é o seguinte, aí eu escrevi assim, independentemente se sua renda aumentou ou diminuiu, você pretende gastar mais ou economizar mais?
Boa. 96% respondeu economizar mais. Eu errei um monte, então. Então, isso chama mais atenção ainda, porque ou seja, até aquelas pessoas que estão recebendo a mesma coisa ou mais estão querendo gastar mais. E aí Guardar mais, a- guardar mais. guardar mais. É, E aí a economia circula menos e a minha despesa é a renda de alguém. exatamente. E aí se instaura uma crise, vamos assim dizer. Inclusive, uma das teses, né, que eu estava vendo o pessoal falar, eu assino uma plataforma gringa que é muito boa, chama Real Vision. É como se fosse um Netflix de investimento, tem vários planos lá, eu assino um deles. E Vale a pena? aí, Vale a pena? cara, vale a pena, assim. Então, eles têm umas visões alternativas, tem bastante extremos, assim, mas tem umas ideias até que legais. Vou E digitar aqui para ficar gravado. aí, e aí, uma das coisas que eu tava vendo um cara falando lá, semana passada, é que ele estava pintando um cenário, o pior cenário do mundo, e aí falando que, enfim, não vai dar, as pessoas não vão querer gastar, as empresas estão muito endividadas para querer continuar investindo e deixar a dívida alta lá, porque elas vão vender menos, vão lucrar menos, que elas vão fazer, bom, vou cortar essa dívida aqui para, quando eu resolver essa dívida, eu voltar a investir, voltar a crescer. E aí, uma das teses é a tese que para o governo voltar a crescer, aliás, o país voltar a crescer, isso todos os países, principalmente eles falam dos Estados Unidos, o governo vai ter que gastar mais, né? Inclusive, saiu uma notícia que vão colocar para aprovação um projeto de infraestrutura americano de US$ 1 trilhão, né? Como que isso vai acontecer? O governo americano vai se endividar, vai pegar esse dinheiro, vai gastar, vai gerar emprego, mais ou menos a teoria aí de Keynes. E que só que é uma faca de dois gumes, porque você tem hoje os países muito endividados, e aí o estudo ele acaba fazendo uma referência em relação à última grande guerra, né, Segunda Guerra Mundial, onde os países também estavam muito endividados e que, para solucionar a dívida, só tem um caminho de verdade, que é a austeridade. Então, que é aumentar imposto, cortar custo do governo. Então, fica muito naquela questão. E economia é um negócio bem difícil de conseguir controlar. Assim. Até tinha um site, que eu não lembro que de faculdade que era, que você meio que fazia as estimativas e... Ah, quanto que você quer de inflação? Ah, tá bom. Então tá, aí você... Era um sisteminha para tipo, meio que uma simulação para ver como é que as coisas funcionam, e é bem complicado de você controlar. E aí o caminho seria os governos gastarem bastante para gerar mais emprego, instaurar a confiança na economia e logo depois eles cortarem todos os gastos e aumentarem os impostos, né? E tudo isso no meio de que politicamente é bem complicado, você sempre vai ter os dois lados. Então, independentemente do que vá acontecer, a gente consegue pintar um cenário aí que politicamente para qualquer país vai ser um momento mais complicado, enfim, com conflitos internos e potencialmente conflitos externos também. Tem gente que fala que os Estados Unidos vai querer dar um troco na China de alguma forma, enfim, é bastante pano para manga aí. Acho que o Stefano travou para vocês também ou só para mim? Vamos ver se ele volta aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Voltou, boa. Os Estados Unidos dão um troco na China de alguma forma. Assim, uma forma seria aí voltar à guerra comercial, outra forma seria trazer as empresas ou tirar as filiais de lá e colocar em outros países, movimentar, né, a questão da globalização de uma outra forma, enfim. O que você pensa sobre isso, Tefão?
Eu não sou economista, mas vamos ver, vamos ver. Eu não penso nada. O que que você pensa? O que que você pensa? Cara, eu acho que é um risco, sim, mas eu acho que os Estados Unidos meio que está cada vez mais presente para o fato de que não dá para eles meio que brigarem com a China, assim. Eu acho que se entrar em um conflito muito direto, vai acabar sendo pior para os Estados Unidos do que para a própria China. Na tua opinião, já tá caindo a ficha do cenário da China se tornar a maior economia? Até esse final de semana eu assisti no Netflix, tem lá uma série deles que chama History 101, né? E aí eu tava vendo à tarde e tal, e aí tem um episódio em particular que fala sobre a China, né? Como que a China se tornou o que ela é hoje. E aí eu sabia que a China era, enfim, teve uma ascensão bizarra, assim, muito rápida, mas eu não sabia que era tanto. Né? Aí mostra mais ou menos na década de 80, Estados Unidos tinha, sei lá, um PIB de 500 bilhões e a China quase não chegava a 5. Né? E hoje em dia os dois estão quase no mesmo patamar. Então a China de fato foi muito rápido. E aí você fala, cara, tá bom, isso aqui vai continuar. Meio que eles dão a entender o quê? Que os Estados Unidos chega para a China e fala, ó, vocês têm bastante gente aí, vamos se ajudar porque vocês têm mão de obra muito barata. E os Estados Unidos meio que não achava que a China ia conseguir se tornar o que se tornou. Né? É óbvio que como eles têm agilidade por ter uma ditadura, etc. e tal, fica muito mais fácil tomar a decisão, tanto econômica quanto de qualquer maneira. Né? Mas e se você começa a analisar um pouco o que o Trump fala, mas o que na verdade ele acaba fazendo, ele bate na China e depois faz algum acordo que, tipo, não é ruim para a China. Acaba sendo nem tanto aqui, nem tanto ali, mas, tipo, não acontece. Acaba sendo uma técnica de negociação. Você quer vender por 10, eu falo que pago 4, no final a gente vende por 7, que é o que a gente queria mesmo. Que nem a história que ele inventou lá do muro e tal. Não, o México vai pagar. Ficou enchendo o saco com esse negócio aí, nada aconteceu, né? Então, e até se você olha alguns dados aí da economia americana, tem uns dados bem curiosos, assim. Por exemplo, nos últimos anos, o país que mais exportou tecnologia para os outros países, que em tese deveria ser os Estados Unidos, porque sempre foi pioneiro nessa parte, Estados Unidos meio que estagnou e a China, tipo, porrou, assim. Então, até alguns segmentos que os Estados Unidos deveria se manter na frente, meio que está perdendo. E até eu participei de uma conferência faz uns 2 anos, eu acho, que tinha um cara lá do Fundo Verde falando que as maiores empresas de tecnologia hoje, na verdade, não são no Brasil, né? São na própria China. E, enfim, é bem curioso. Até a questão lá da Huawei, lá, colocar o 5G nos Estados Unidos, parece que o Trump deu uma recuada. Enfim, e desse ponto do 5G, o que você acha do 5G e como é que ele deve impactar aí o segmento de REITs? Certamente vai ser muito favorável para o setor de antenas, né? Eu fiz até um vídeo explicando como é que funciona o maior REIT de antena, o American Tower, vale a pena ver, que compra um terreno e monta a estrutura, mas o que é instalado na própria antena é de cada operadora. Mas o 5G dizem que vai revolucionar tudo, né? Eu tô ansioso para ver. Eu gosto bastante de tecnologia. Aliás, aquele dia que você me mandou a mensagem pelo Echo Dot aqui da Amazon, eu não entendi direito. Falei, esse negócio tá piscando. Não, mensagem. Alexa, luzes azuis. Não deu para ver, mas tá azul. Não deu para ver. Mas eu gosto, assim, eu simpatizo. Não, cara... Se a inteligência artificial matar todo mundo, eu colaborei com isso. Mas deixa eu te perguntar. A gente tá falando de tecnologia aqui.
Você acha que essa tendência de tech, ela vai durar muito mais ainda? Cara, eu acho que, na verdade, a gente tem que separar o tech mesmo do que é digital, né? Eu acho que a crise está mostrando aí para todo mundo que, na verdade, o mundo real não é o mundo físico. É mais isso aqui que a gente está fazendo agora do que outra coisa. As empresas que não vendiam online meio que estão com a corda no pescoço agora e tiveram que adotar isso muito rápido, que é muito mais complicado. Agora, a parte tech da gente ter aparelhos mais inovadores e das coisas de fato se unirem, eu acho que isso vai cada vez se tornar mais rápido, assim, né? E uma parte que eu tenho bastante interesse é como que a tecnologia vai melhorar na qualidade de vida de cada um, principalmente na parte da saúde, entendeu? Porque, pô, faz tanta coisa, será que você não vai tomar alguma coisa que vai um robozinho lá e, sei lá, faz alguma coisa no teu corpo e você, sei lá, dorme melhor ou, enfim, resolve um câncer, alguma coisa assim. Então, inclusive, eu acho que a Amazon vai se tornar uma das pioneiras em relação a isso, em criar gadgets assim, de até prevenção de problemas de saúde. Então, você está com o teu Apple Watch lá, ele identifica alguma coisa estranha e, enfim, te Você, ajuda. você sabia que se você tiver o Apple Watch e você cair de forma brusca, ele manda um aviso para o pro seu contato de emergência? Sabia disso? Não sabia. Então, já estamos com o pezinho lá já. Eu sei que tem uma empresa, que esqueci o nome agora, eu acho que é RUM, WHOM, se eu não me engano, que ela tem um aplicativo aí que mede batimentos e tal. E também ele mede taxa de oxigênio no sangue e tal. E aí eu sei que nesse ponto do coronavírus, ele estava sendo usado para identificar se o cara estava começando a ter algum problema respiratório, porque a oxigenação do sangue dele estava mais baixa e tal. Então, é um começo, né? Eu não sei, eu acho que ano que vem a gente entra numa nova década, né? 2021. Eu acho que quando a gente chegar em 2031 vai estar completamente diferente, assim. Então, tocando nesse assunto, a década que a gente está finalizando esse ano foi uma década que um e-commerce forte coexistiu com o varejo físico. Você acha que na década que vamos iniciar agora, o e-commerce veio para matar mesmo? Cara, Qual a sua opinião? Por exemplo, na década que a gente viveu, os dois coexistiram relativamente bem. Mas, diante de corona, por exemplo, eventos estilo coronavírus, eles aceleram processos de inovação. E aí, então, seja na coisa do home office, seja, por exemplo, pessoas de idade mais avançada têm preconceito de fazer compra online, elas começam a fazer compra online. Então, eu concordo com isso, eu acho que acelera a tendência. Mas você acha que na próxima década o e-commerce veio para matar, entre aspas, o varejo físico? eu acho que eu não acho que vai matar, mas eu acho que vai deixar bem. Eu acho que vai mudar o varejo. Tipo, eu acho que para comprar, sei lá, o pacote de arroz que eu compro sempre, eu acho que isso vai ser meio que e-commerce mesmo. Eu acho que você vai virar e vai falar: Alexa, acabou o arroz, compra mais. E ela vai comprar. Aliás, ela. Eu ouvi. Eu acho que esse tipo de coisa vai mudar bastante, porque meio que não faz tanto sentido, assim, eu acho. E aí eu acho que o principal risco são para as empresas de consumo, e a Amazon está muito na frente disso, porque você vai falar, compra arroz, mas não especifica o arroz, e aí ela vai te enviar a marca dela, e o tio João já Com era. maior, com maior margem, né? Exatamente. E eu acho que assim, mas eu acho que o tipo de coisa, tipo, quero, sei lá, quero ver um carro novo, tal, algumas coisas assim, mesmo que tenha realidade virtual, essas coisas assim,
eu acho que ela vai permanecer. E Entendi, eu acho que. entendi. Eu acho que a gente, Compra de alto envolvimento, você acha que vai manter? Baixo eu acho, envolvimento. eu acho que a compra vai se tornar mais algo. Como posso dizer? Vai se tornar algo mais. Vai ser uma experiência só, não somente ir lá comprar. Entendeu? Eu penso um pouco assim. Mas acho difícil o e-commerce matar. A não ser que venha uns negócios tipo assim, o preço é muito mais baixo, etc e tal. O que eu também não acredito tanto, porque se você for pegar qualquer empresa aí que tem o varejo tradicional, né? Começou no tradicional e está no varejo online, o varejo online, na verdade, ela ainda tem margens menores, né? Mesmo porque tem toda a logística e tal. Mas eu acho que causa uma coisa que sim, que é o que a Amazon vem fazendo, que você vai ter muitos poucos ganhadores nesse espaço em relação a isso. E aí você envolve toda uma outra questão, que é você ter acesso a dados das pessoas, né? Até a questão do WhatsApp agora começar a processar pagamentos, eu acho que cai um pouco nisso. Ele vai saber quanto cada um gasta, quanto não gasta. Ele já sabe mais ou menos, mas aí ele vai ter certeza, Com o né? quê? Gasta com o quê? Exato, com o quê? Então, enfim, tende a ter um agravamento disso. E aí até mesmo, enfim, o Facebook lançou o marketplace dele lá para vender as coisas lá. Se ele de fato querer focar nisso, aí ele te manda um WhatsApp e fala, meu, tem um negócio aqui legal que você estava pesquisando. Nos próximos 5 minutos você vai conseguir comprar por tanto. Quer? Aí você vai dar um sim e vai comprar. Entendeu? Então é muito louco assim. Mas eu não acho que o e-commerce mata o varejo, mas eu acho que vai mudar a forma de fazer varejo. O Big Data é um grande player nesse acúmulo, nessa coleção de dados. Os REITs de data center são os que mais com as cotações mais resilientes. Né? Esses aí são. Em algum Esses, momento durante o pânico, as pessoas perceberam, peraí, as pessoas vão usar mais internet, vão usar mais. Bora comprar, bora comprar. Tava caindo, mas lembrei aqui que vai aumentar, na verdade. Bora comprar. esses Dá para aí ver isso na cotação. são fantásticos. Assim, até quando eu trabalhava lá no JP Morgan, a gente tinha um cliente aqui no Brasil que é de data center e é uma empresa que chama Ascent, que é uma empresa fechada ainda tal. Que foi uma empresa que, na verdade, foi um americano que ele foi muito visionário, assim. Ele, tipo, quando aqui no Brasil nem tinha direito TV a cabo, ele trouxe para cá, se juntou com os caras e montou, que era na época, chamava Cambras, depois virou TVA, e aí acho que a Vivo comprou. Só que o cara ficou com uma empresa, que é essa Ascent, que ele não só tem o data center, mas ele tem a fibra ótica desligada, né? Então, se você vira um cliente dessa empresa, você domina a fibra ótica. E aqui no Brasil, para você conseguir ter uma infraestrutura dessa, passar os cabos, etc e tal, é um grande problema. Então, essa seria uma empresa que, se estivesse na bolsa, com certeza ia investir. Ia ser um tipo de empresa que, putz, a ação dela não ia ser não ia ser barata, o valuation ia ser caro, mas é o tipo de coisa que você fala, putz, é o que vale, né? Porque tem um crescimento ali que meio que tá dado, não tem como você fugir muito disso, né? É difícil ter competidor. O fundamento de crescimento é muito forte. É muito forte, Difícil pensar numa vertente que leve numa direção diferente. E aí eu até cheguei a visitar um data center, assim, porque o bom dessa empresa é que ela era praticamente uma empresa que fazia gestão de projetos. Então eles compravam lá o galpão e aí reformavam o galpão inteiro. E aí a questão é que eles conseguiam botar o galpão de pé e a refrigeração e tal. Era bem interessante, assim, tinha que ter uns puta ar-condicionado monstro, o Tem vídeo no solo era... YouTube, tem, É muito tem legal, cara. para quem não vê, para quem não sabe o que a gente está falando, um data center, bota no YouTube. Tem vídeo lá do cara fazendo tour, o ar-condicionado é de cima para baixo. É.
para passar lá na área das máquinas, tem que ler olho, ler digital, código, palavra secreta. É muito louco. E aí até tinha assim, esses caras, os clientes dele aqui no Brasil, era tipo, era o Google, a Amazon, a Microsoft e o Facebook, né? E aí, essas empresas, olha que interessante, essas empresas alugam o espaço, né, no data center deles, e eles colocam uns guardas lá, entendeu? Porque pode, sei lá, aparecer alguém e dar um tiro lá e fuder tudo. É bem interessante. Já que a gente está falando de data center, um aspecto interessante de explicar aqui para os espectadores que não sabem como é que funciona, eles fazem um grande galpão, um grande prédio, mas grande não no sentido vertical, grande de área mesmo. E aí tem uma área lá com tecnologia, ar-condicionado, segurança, tudo de primeira. E aí eles alugam espaços para as empresas botarem os seus servidores, os seus computadores. Então, assim, essa área aqui é da Microsoft, essa área aqui é da Cisco. E assim que funciona. E até lá fora, a maior empresa disso lá fora é a Equinix, acho que é Equinix. Equinix. O vídeo do YouTube que eu falei é dela. E aí é interessante, assim, porque elas também têm toda a questão da localização geográfica, né? Então, eles pediam sigilo das instalações, várias coisas assim. Isso mesmo que o Leonardo está falando aqui, ó, do colocation. E aí as empresas têm fases, né? Então tem que ter redundância bastante. É bem a teoria lá do antifrágil, é bem interessante. Sabe uma coisa curioso e abstrato, né? Porque eu expliquei o modelo de negócio do data center, que você bota o servidor lá na estrutura do data center. Mas uma coisa mais abstrata isso é o serviço de nuvem, que você está vendendo espaço dentro do servidor que está dentro do data center. O José Ricardo ele perguntou se a Alphabet detém os próprios data centers. Eu acho que as grandes FANGs, as grandes, né, Facebook, Alphabet, Apple, Microsoft, Netflix, né, e que mais? Essas grandes aí. Eu acho que todas elas possuem próprios, mas posso estar equivocado. Ou de repente eu acho que é meio uma área mais sigilosa, de repente pode ser um próprio e uma coisa que eu posso falar é que, por exemplo, aqui no Brasil, quando dessa empresa que era cliente minha, eles fizeram um data center novo, aí era só para o Google. Aí quando o Google começou, faz uns 3 anos quase isso aí, começou Deixa a falar... Deixa eu te interromper. O tempo vai acabar? Falta 2 minutos. Tá, eu vou terminar de falar aqui e aí a gente faz o print. Aí o Google meio que pegou o data center inteiro, mas aí ele estava vendendo o espaço na nuvem, o negócio deles para terceiros, né? Eu acho que tem meio a meio. No caso do JP Morgan, por exemplo, que é dados das empresas e tal, todos os data centers, de fato, são próprios, né? Mas bom, é isso aí, Tefão. Obrigado aí pelo teu tempo aqui. Vou desativar aqui o comentário e a gente faz esse print. Galera, tira o print aí. Tira o print aí, bota nos stories e marca a gente. E vai também salvar a live? Eu vou deixar salva a live e vou botar o print também aqui no perfil pra galera comentar com o principal insight que tiveram aí, beleza? Obrigado, pessoal. Fazer o print aqui. Valeu, Vitor. Tamo junto. Obrigado. Vamos falando aí, pessoal. Obrigado por quem participou aí. A live foi top, foi top. Obrigadão. Um abraço. Abraço.